Olá, concurseiro. Eu sou o professor Boing e trabalho com geografia. E esta primeira aula nossa tem um compromisso bem interessante. É fazer a gente entender e você compreender bem a situação que deu origem à nova ordem mundial. Esse é o tema, um dos grandes temas do seu concurso, e por isso, para entender esta nova ordem mundial, dá uma olhada nesta tela que nós colocamos aí, porque nós fizemos comparar a velha ordem com a nova ordem. O que é esta velha ordem? A velha ordem é a ordem da Guerra Fria. Então vamos primeiro entender como é que funcionou esta Guerra Fria, esta situação toda, porque daí sim fica fácil nós entendermos esse mundo atual com a nova ordem. Primeiro detalhe, como é que a gente pode chamar, o que a gente pode identificar como o começo da Guerra Fria? Para muitos estudiosos, a Guerra Fria, o início da Guerra Fria pode ser marcada como as duas bombas que foram jogadas no Japão, Nagasaki e Hiroshima, você lembra, em agosto de 45? Claro que ela colocou fim na Segunda Guerra Mundial, mas ela tinha um outro objetivo muito forte também, mostrar para a União Soviética que os americanos tinham um poder bélico bem mais forte que o deles. Então, para muita gente, essas bombas de Hiroshima e Nagasaki podem ser consideradas o início da Guerra Fria. Nós podemos também chamar a atenção para o início da Guerra Fria para o Plano Marshall. Se você não lembra, vem cá, atentem bem para a seguinte situação. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou um conflito intenso aí pelo domínio da Europa. E aí os norte-americanos, com medo danado que a influência soviética fosse muito forte na Europa, o presidente Truman criou um programa especial para ajudar a reconstruir a Europa. E o Plano Marshall, em função do general Marshall, que implantou este plano aí. Então pense em Plano Marshall, e você pode atentar com a data de 1947, portanto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, como o plano para reconstruir a Europa. Claro que Estados Unidos fizeram isto pensando muito bem no seu modelo. O capitalismo, que é o modelo dos Estados Unidos, só funciona, e você sabe disso, se tiver mercado consumidor. Portanto, é preciso reconstruir a Europa para que as empresas norte-americanas tenham um espaço e tenham um mercado de consumo para os seus produtos. Do ponto de vista geopolítico, como eu disse, eu queria que vocês atentassem que a reconstrução da Alemanha, embora a Alemanha tenha sido adversário da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, ou adversário, evidentemente, também dos Estados Unidos, mas era preciso reconstruir a Alemanha, reconstruir a Itália, que também foi adversária, reconstruir a França, o Reino Unido, que eram aliados dos Estados Unidos, evidentemente, mas com essas economias destruídas, seria muito fácil a União Soviética aumentar o seu poder de influência nesta região. Então, olha o que estava por trás desta geopolítica do Plano Marshall. Reconstruir esses países do oeste europeu para criar um grande mercado consumidor para os produtos europeus e, claro, ter a grande hegemonia norte-americana nesta região. Logo depois que começou a surgir esta ideia da Guerra Fria, vocês lembram de um lado, Estados Unidos reconstruindo a Alemanha, a França, o Reino Unido injetando dinheiro para reconstruir a economia deles, do outro lado a União Soviética avançando. É só você lembrar que Polônia, Hungria, Romênia, na época Tchecoslováquia, passaram a ter influência da União Soviética e passaram a ser países satélites da União Soviética. Eu queria que você atentasse para duas situações bem interessantes. Se vocês olharem com atenção especial nessa primeira tela que nós colocamos aí, eu vou chamar a sua atenção aqui, vem comigo aqui no quadro. Em 1949, os americanos, com os seus aliados, criaram uma organização militar muito interessante chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha onde é que surgiu e por que surgiu esta organização 49, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual é a ideia desta organização? Formar um grupo militar importante
para se proteger contra o avanço do comunismo. Portanto, dentro desta Guerra Fria, desta rivalidade que existe, é preciso que os capitalistas criem uma organização militar forte e aí consigam se proteger contra o avanço do comunismo, do socialismo mundial. Do outro lado, senhores, à medida que a OTAN foi se organizando, e é importante você marcar que a sede é Bruxelas, na Bélgica, à medida que a OTAN foi se organizando e tomando vulto, senhores, evidentemente os comunistas se organizaram e vem cá e vão marcar uma data especial. Em 1955, surge aí o famoso Pacto de Varsóvia. Se você lembra, o Pacto de Varsóvia é exatamente a associação dos países, militar dos países socialistas, coordenados, evidentemente, pela União Soviética, para se contrapor à OTAN. Pacto de Varsóvia, portanto. E algumas ações bem efetivas do Pacto de Varsóvia. Um protesto gigante na Hungria em 1956 contra esta ditadura comunista. O Pacto de Varsóvia foi lá e reprimiu essa manifestação. E uma muito famosa, eu queria até que você relacionasse isso com o mundo atual, e por isso que nós estamos buscando aí a Guerra Fria, para que você entenda bem essa situação atual. Em 1968, intelectuais, professores universitários, alunos universitários, jovens, saíram às ruas protestar contra esta ditadura militar comunista na União Soviética. E lá na República em Praga, portanto, a capital Praga, na Tchecoslováquia, o grande protesto contra esta ditadura militar. E aí essa manifestação intensa, quem foi lá? Reprimiu essa manifestação e acabou com a tentativa de abertura política e o Pacto de Varsóvia, em nome de Moscou, evidentemente. Mas essa data, abril de 68, é bem marcante para vocês relacionarem com o que está acontecendo no mundo hoje. Se na sua prova, no seu concurso, tiver uma questão bem atual sobre o que a gente chama hoje de Primavera Árabe, olha de onde é que veio essa expressão Primavera Árabe. Relacione isso com esta tentativa lá da antiga Tchecoslováquia de ter uma abertura política e econômica, principalmente política, uma abertura maior e não uma ditadura de partido único. Como isto aconteceu em abril, que é primavera para o hemisfério norte, agora, senhores, modernamente, em dezembro de 2010, um jovem na Tunísia, na África, protestando contra esta ditadura do partido que controla todo esse país aí, primeiro na Tunísia, esse jovem meteu fogo no corpo, e aí começou, claro, em função da morte deste jovem aí na Tunísia, a população saiu às ruas protestar contra esta ditadura de partido único, se não o comunismo, mas também uma ditadura. Como isso se relaciona aí a essas manifestações, depois você lembra, e é importante, se não lembra, saiu da Tunísia, foi para o Egito. Você recorda que o presidente Hosni Mubarak aí perdeu o poder, um ditador que estava há mais de 30 anos no poder. Aí foram feitas eleições livres e diretas no Egito. Claro que já caiu o presidente Maomé Mursi, que havia sido eleito ano passado democraticamente. E aí uma junta militar, e os militares junto com a população assumiram novamente o poder, e agora tem um governo provisório com a promessa de novas eleições. Você lembra, caiu o presidente Gaddafi da Líbia. Hoje o maior protesto que acontece e a manifestação mais intensa é na Síria. O presidente Bashar al-Assad está se mantendo no poder, mas a custo de muitas mortes, com a ajuda aí de grupos extremistas, fundamentalistas, e mesmo um aliado antigo, se não mais a União Soviética, mas a Rússia, que era aliada antes, agora está aliada à Síria. Então, esse nome, cuidado se cobrarem no seu concurso sobre por que esse nome Primavera Árabe. Ele está relacionado com essa manifestação intensa que aconteceu lá na República da Tchecoslováquia em 68, em função de um protesto contra essa ditadura de partido único. Entenderam por que essa relação Primavera Árabe?
Voltando à Guerra Fria, então, cuidado, vamos voltar aqui, eu queria que vocês atentassem bastante para esses dois blocos famosos aqui. Primeiro, a organização capitalista militar e aqui a organização comunista militar. Uma situação toda especial que eu queria que vocês atentassem, nesta situação da Guerra Fria, logo depois que começou a Guerra Fria, os intelectuais franceses fizeram uma nova divisão do mundo. O antigo Estado francês era assim, ó, primeiro, segundo e terceiro mundo, ou três estados. A nobreza com o rei e os seus nobres, o clero e a população, a plebe. Agora, senhores, os intelectuais franceses fizeram essa nova situação do mundo depois que começa esse processo da Guerra Fria e divide em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Esta divisão é muito interessante porque ela ficou válida durante muito tempo. O que você entende por primeiro mundo? Então, o primeiro mundo para os intelectuais franceses são os países capitalistas desenvolvidos. Isso é o primeiro mundo. Então, os Estados Unidos com os seus aliados capitalistas. O segundo mundo, então, seriam os países socialistas, a União Soviética com os seus aliados e países satélites. E o terceiro mundo, então, quem seria? Terceiro mundo, então, seriam os países capitalistas subdesenvolvidos, aqueles que não estão nem relacionados com o capitalismo desenvolvido e nem com os socialismo. O terceiro mundo, então, cuidado que nós usamos até hoje essa expressão terceiro mundo, mas essa expressão terceiro mundo, então, está relacionada com a Guerra Fria, com o período desta divisão entre capitalistas e socialistas ou comunistas. E o grande detalhe aí é que o terceiro mundo seria os países capitalistas subdesenvolvidos. Por não entender dos intelectuais franceses, chamavam esses países subdesenvolvidos de paraíso dos velhacos. Claro que essa expressão é forte, mas a ideia é você entender o seguinte. Você sabe que logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, foi montado em Nuremberg, na Alemanha, um grande tribunal para julgar os crimes de guerra do nazismo, o famoso Tribunal de Nuremberg. Então, esses generais militares que participaram desse processo aí com Hitler, começaram a ser todos presos aí, ou a maioria deles presos, julgados e, evidentemente, condenados pelas barbáries que cometeram aí contra os judeus e contra as minorias. Muitos desses militares que ainda não haviam sido presos, temendo que fossem encontrados e fossem presos, acabaram fugindo da Alemanha, em vez de ir para a França, para o Reino Unido, para a Itália, acabaram vindo para cá. Vieram para a Argentina, para o Paraguai, mesmo para o Brasil, e por isso nós acabamos, o nosso terceiro mundo acabou sendo cognominado aí pelos intelectuais franceses de paraíso dos velhacos. De qualquer forma, eu queria que você lembrasse, se cair no seu teste essa situação, você lembra, primeiro mundo, então, são os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, durante a Guerra Fria, são os países socialistas. E terceiro mundo são os países capitalistas subdesenvolvidos. Tranquilisto? Tem mais uma situação que eu queria que você atentasse. Se vocês forem comigo na sua tela aí, você vai encontrar aí o Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o símbolo da Guerra Fria. Então eu preciso que vocês me ajudem a entender, e para vocês isso é bem importante, por que e quando foi construído o Muro de Berlim. Vem cá comigo, faz favor. Se atentarem para a seguinte situação. Você sabe que a Alemanha foi perdedora da Segunda Guerra Mundial e exatamente por ser a grande causadora, os aliados resolveram fazer a divisão da Alemanha. E essa é a divisão efetivamente com a Guerra Fria, senhores, olha aqui a data. Em 1949, resolveram os países, claro, um pedaço da Alemanha seria para a França, um pedaço para o Reino Unido, um pedaço para os Estados Unidos e, evidentemente, agora já 49, plena Guerra Fria. Não esqueça que nós falamos em Guerra Fria, o começo dela com o fim da Segunda Guerra Mundial.
dividiram a Alemanha agora em as três partes, os capitalistas, como eles eram unidos aqui na Guerra Fria. Eles ficaram aí ligados juntaram só e ficou a Alemanha Ocidental, capital Bonn. E a parte da União Soviética, ligada à União Soviética, ficou a Alemanha Oriental, capital Berlim. Acontece que se eu fizer um mapa provisório da Alemanha aqui para vocês entenderem, a coisa foi mais ou menos assim, ó. Um pedaço para a França, que está aqui, ó, para o Reino Unido aqui, os Estados Unidos, e aqui da União Soviética. Acontece que Berlim está aqui, ó. Olha o que aconteceu. Dividiram Berlim, evidentemente, a capital em quatro partes, uma para a França, uma para o Reino Unido, uma para os Estados Unidos e para a União Soviética. E só essa parte leste de Berlim aqui, ó, que ficou sendo a capital da Alemanha Ocidental. E aí, olha o que aconteceu, senhores. À medida que o comunismo foi sendo implantado aqui, ó, quem era capitalista que não queria o comunismo, principalmente médicos, dentistas, engenheiros, como aqui não tem chance de ganhar dinheiro, porque aqui você é socialista, então você vai trabalhar para o governo. Começou uma onda muito grande de pessoas fugindo do socialismo e vindo para o capitalismo. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe todo especial. Quando e por que foi construído o Muro de Berlim? Dá uma olhada no meu esquema aqui, ó. Como tudo quanto era médico, dentista, engenheiro, profissional liberal estava fugindo da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental, atenção aqui, ó. Em 1949 foi feita essa divisão. Em 1961, marque essa data e atente para isso, foi construído, olha aqui o Muro de Berlim. O que os comunistas fizeram foi simplesmente isolar a Berlim Ocidental. Este é o muro, então muito cuidado no seu concurso. As Alemanhas foram divididas em Alemanha Ocidental aqui e Oriental em 49. Mas o Muro de Berlim só foi construído em 1961. E como ele representou exatamente essa separação entre comunistas e capitalistas, o Muro de Berlim passou a ser o que a gente chama de símbolo da Guerra Fria. Então, olha porque o Muro de Berlim passou a ser o símbolo da Guerra Fria, porque ela era exatamente esta separação entre capitalistas e comunistas. Vou voltar nas datas aqui para vocês atentarem. Então, as Alemanhas foram separadas em 49. E o Muro de Berlim foi construído em 1961, do dia para a noite, senhores, 13 de agosto de 61, juntaram os entulhos aí e construíram o Muro de Berlim. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a gente pode marcar como o fim da Guerra Fria exatamente a queda do Muro de Berlim. E para a gente entender este fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, eu preciso que vocês voltem comigo um pouquinho aqui. Atentem bem para esta situação aqui. E vale a pena eu chamar a sua atenção qual é a origem do socialismo ou do comunismo no mundo, senhores. Se vocês recordarem a primeira revolução industrial do mundo moderno, quando é que a gente pode citar sendo a primeira revolução industrial do mundo moderno? Aqui, ó. 1750 a 1870 pode ser considerado como a primeira revolução industrial. E a gente resume a primeira revolução industrial assim, ó. A máquina a vapor, na Inglaterra, o carvão como fonte de energia importante e, evidentemente, a indústria têxtil. Como a Inglaterra desenvolveu, o Reino Unido desenvolveu a máquina a vapor. E eles tinham grandes reservas de carvão, senhores. Houve um crescimento econômico espetacular do Reino Unido nesta época. Mas quem ganhava com a indústria têxtil eram os poucos empresários que exploravam o trabalho dos seus trabalhadores, empregados. Não tinham férias, 13º, fundo de garantia. Então, essa situação de injustiça, em que uma minoria dominava aí esta maioria que trabalhava aí e valia mais do que os patrões pagavam para eles, cuidado com essa expressão, vocês lembram de Karl Marx. E vamos marcar esta data aqui, 1848, surge o famoso Manifesto Comunista. O que é o Manifesto Comunista? É exatamente uma proposta para resolver esta situação de injustiça, senhores.
Karl Marx, Frederico Engels, olha a data importante quando escreveram o Manifesto Comunista. Aqui surgem as bases do que hoje a gente chama de socialismo real. Isto aqui é o socialismo científico. O que o governo, o Estado deve fazer, então, segundo Karl Marx, se tem uma minoria de empresários que exploram uma maioria? O Estado toma conta dessas empresas, socializa essas empresas, e aí sim, com o tempo, os empregados vão tomando consciência dessa sua situação e, com o tempo, o Estado não precisa mais administrar essas empresas, os próprios empregados fariam isso. Esse processo inicial do Estado, do governo, tomar as fábricas, tornar isso públicas, coletivas, isto Marx chamava de socialismo. E quando chegasse ao auge em que todo mundo estivesse vivendo bem, isso seria o comunismo. Perfeito isso? Então, essas ideias surgiram em 48. Agora, atenção para um detalhe especial. 1917, Revolução Russa. Aqui foi a primeira vez que as ideias de Karl Marx foram colocadas em prática. É bom você lembrar de Lenin, de Stalin, esses grandes aí que implantaram, fizeram a famosa Revolução Russa. Outubro de 1917, tiraram a família real do poder e aí implantaram o socialismo. Então, cuidado, Karl Marx com Engels escreveram o Manifesto Comunista em 48 e as suas ideias foram colocadas em prática aqui, ó. E aí sim, o grande detalhe que eu queria que vocês atentassem, em 1929, essa data é bem importante porque vocês vão relacionar com a grande crise mundial do capitalismo em 29, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A União Soviética, evidentemente, estava alheia a esse processo porque ela estava implantando o seu processo de socialismo. Aqui foram implantados os famosos planos quinquenais. Sempre que você ouvir falar em planos quinquenais, pense um quinquênio, 5 em 5 anos. Então, isso aqui é a estatização da economia. O governo agora... Então, cuidado, senhores. A grande diferença entre o capitalismo e o socialismo, aqui, ó. No capitalismo é o empresário que toma a decisão. O que vai produzir, quanto produzir, onde produzir. Aqui nos países que implantaram o sistema socialista, primeiro na União Soviética e depois da Segunda Guerra Mundial expandiu para diversos países do leste europeu, não esqueça de marcar aí que em 49 a China também se torna comunista. E aí, a partir daí, os planos quinquenais direcionaram a economia. Veja a União Soviética, se você é líder de um partido comunista e quer desenvolver o seu país, você não vai investir em indústria de bem de consumo, porque isto é do capitalismo. Você vai investir em indústria de bens de produção, máquinas, ferramentas, material de transporte, locomotivas. Eu queria que vocês atentassem que a União Soviética deu verdadeiros saltos econômicos, agora não mais Rússia. Porque depois que fizeram a Revolução Russa, já em 1922, passou a se chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mudou de nome aqui. Então a União Soviética foi implantando os planos quinquenais, isso no começo deu muito certo. Até na década de 60, senhores, a União Soviética tinha um PIB, um poder muito parecido com o dos Estados Unidos. Poder econômico. Quando começou o grande processo de queda da economia do mundo socialista, vem comigo, faz favor, dá uma olhada nesta tela que eu tenho aqui. Eu coloquei o mundo bipolar com uma série de informações que eu acabei de explicar para vocês. Depois, na hora que você tiver um tempinho, olhe com carinho isto. E aí sim, senhores, quando começou a grande transformação para acabar o comunismo na União Soviética e desencadear todo esse processo aí no resto do mundo. Em função desta situação de... Lembra que vou voltar aqui para vocês atentarem para isso? A ideia de Karl Marx é que no começo o Estado iria controlar a economia, mas a partir de quando a população tomasse consciência, não precisaria mais do Estado nas fábricas. Se prestarem bem atenção, nenhum país do mundo conseguiu chegar ao
comunismo como Karl Marx queria. Todos pararam no capitalismo, ou todos pararam no socialismo, evidentemente. O Estado, você está agora, vamos pegar aí, olhem para a minha tela aqui e prestem muita atenção nela. Eu estou colocando aí a perestroika e a glasnost de Mikhail Gorbachev. Olhe por que ficou tão famosa esta situação. Porque ela é a grande responsável pela mudança. A União Soviética, vem cá, senhores, a União Soviética no começo os planos quinquenais deram muito certo, mas depois em função de investimentos exagerados em armas. E principalmente a partir desta data aqui, ó, 1970. Vale a pena marcar esta data aqui. Pode relacionar essa data com a grande revolução do mundo moderno, a revolução técnico-científica. Os países socialistas não conseguiram acompanhar aí, porque a revolução da informática, das telecomunicações, precisa de mudanças rápidas, é uma característica aí do mundo capitalista e da terceira revolução industrial, as grandes mudanças, a rapidez de mudança, a burocracia do Estado. Engessou esses países comunistas e a União Soviética, eles não conseguiram acompanhar esta revolução. Então, cuidado com isso. O excesso de gastos com armamentos. E a burocracia que não permitia esse avanço aí da revolução técnico-científica fizeram com que Gorbachev assumisse o poder na União Soviética com a grande mudança. Dois termos, então, para vocês marcarem. Perestroika, vai comigo lá e olhe na tela com carinho especial. Perestroika, que é a abertura econômica. Olha a proposta de Gorbachev. Se o socialismo não deixa o avanço, acabe com esta estatização dessas empresas, permita a iniciativa privada, permita a entrada de capital estrangeiro e tecnologia de fora. Isto é perestroika, abertura econômica. E junto com a perestroika, eu queria que você marcasse um termo importantíssimo, a glasnost. O que significa a glasnost? Então, a glasnost significa abertura política, o fim do partido único, o surgimento de novos partidos e eleições diretas para presidente de cada uma das repúblicas, a imprensa agora podendo se manifestar livre, a imprensa antes era todo controlado pela União Soviética e pelo governo central. Estas mudanças todas fizeram com que a União Soviética se desfizesse em 91 e surgisse, olhe comigo na tela e marque isso com carinho especial aí, em dezembro de 91 surge a Comunidade dos Estados Independentes e o fim da União Soviética. Claro que quando esta abertura toda permitiu que caísse o Muro de Berlim, e por isso que a gente diz que o Muro de Berlim e a mudança que aconteceu na União Soviética marcam o fim da Guerra Fria, e marcam esta nova situação mundial, que é a situação da globalização, da nova ordem mundial. Então eu busquei na história rapidinho alguns detalhes importantes para que você pudesse entender quando e por que se desfez o mundo socialista. Marque dois detalhes importantíssimos, aí a corrida armamentista e gastos exagerados com armas, e principalmente a burocracia do Estado socialista que não permitiu o avanço da revolução técnico-científica. O fim da União Soviética acontece então em 91. Você pode marcar dois detalhes importantes do fim da Guerra Fria. Primeiro, a queda do Muro de Berlim em 89, exatamente em função desta glasnost, dessa abertura maior. E o surgimento da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, o novo bloco, um dos blocos econômicos do mundo moderno. E é a partir daqui que eu trabalho com vocês a nossa segunda aula. Um abraço a todos.